Bom, mais um exemplozinho aqui sobre fatoração, tá? A gente tem aqui, ó, 3b mais ab mais 7a mais 21. Sim, o que que a gente tem aqui, né, para colocar em evidência? O que que tem de comum? Aqui, na verdade, a gente não tem um termo que é comum a todas as parcelas, certo? Mas, por exemplo, a gente tem aqui, ó, na primeira parcela e na segunda parcela, em comum, a gente tem o b, tá? E na terceira parcela e na quarta parcela, nós temos em comum quem? O 7. Porque, embora o 7 não esteja aparecendo aqui, certo? Evidentemente, né? Aqui, a gente não está enxergando aqui, certo? O 7. Mas a gente pode fazer o seguinte: o 21 a gente sabe que é o quê? É 3 vezes 7, né? Então, o 7, ele, de certa forma, ele está implícito aqui, né? Ele está aparecendo, ele não aparece, né? Mas ele está aqui, ó, certo? Quando a gente escreve o 21 dessa maneira. Então, nessa primeira parcela aqui, ó, nessas duas primeiras parcelas, aliás, aqui, a gente pode escrever, né? Ou a gente pode colocar quem em evidência? O B. E nessas outras duas parcelas, a gente vai colocar quem em evidência? O 7, certo? Então, colocando na primeira parcela, as duas primeiras parcelas, o B em evidência, o que que a gente vai ter, ó? A gente vai colocar o B em evidência, aí eu vou dividir o 3B por B. 3B dividido por B fica 3. E aí eu vou dividir o AB por B, vai ficar o A, certo? E aqui nessa outra soma aqui, ó, nessas duas últimas parcelas aqui, a gente vai colocar o 7 em evidência. Então a gente coloca o 7, ó, 7. E aí eu vou dividir o 7A por 7, sobra o A. O 21 dividido por 7 dá 3. Se você tiver na dúvida e quiser saber se o que você fez está certo, basta você fazer a propriedade distributiva aqui, ó. Isso vezes isso vezes isso, né? Isso vezes isso e isso multiplicado por isso tem que voltar ao que você tinha antes, tá? Ó. Então, B vezes 3 dá 3B. B vezes A vai dar AB. 7 vezes A dá 7A e 7 vezes 3 dá 21, certo? Então, isso aqui tá certo, tá? Bom, mas aí mais uma vez, ó, aqui eu tenho o que, ó? Eu tenho 3 mais A nessa primeira parcela aqui, ó, certo? E aqui nessa outra parcela eu tenho A mais 3, que é a mesma coisa que 3 mais A, certo? Porque a adição, ela é comutativa, certo? Então, tanto faz eu dizer 3 mais A, quanto A mais 3. Então, isso aqui é igual a isso. Então, eu vou colocar aqui em evidência agora o 3 mais A, certo? Se a gente coloca o 3 mais A em evidência, ó, daqui, ó, então eu vou dividir esse cara por esse, certo? Vou dividir o B, tá? Vou dividir B, que multiplica 3 mais A, por quanto? Por quem foi que eu coloquei em evidência? O 3 mais A. O 3 mais A. Então aqui eu corto esse cara com esse, sobra só o B, né? Ó. Então tá aqui o B, ó. Certo? Tá aqui o B. E aí agora faz a mesma coisa com a outra parcela, ó. 7 que multiplica A mais 3. 7 que multiplica A mais 3. E vou dividir por A mais 3. Tá? Corta, corta, sobra um 7. Tá? Tá aqui o 7. Ok? E agora acabou, né? Porque a gente já transformou a nossa soma num produto, certo? Bom, vamos para outro exemplo aqui. Novamente aqui eu tenho, ó, mx, ó, mais 3nx, mais my, mais 3ny. Aí, de novo, eu não tenho um termo que é comum a todos, né? Que esteja em todos. Então, se eu não tenho termos que são comuns a todos, nós podemos agrupar os termos, como nós fizemos aqui. Nós agrupamos esses dois aqui, né? Ó, 3b com AB, e nós agrupamos esses dois aqui. Então, o que a gente pode agrupar aqui, certo? Nessa primeira parcela, essas duas primeiras parcelas, nós temos o x, tá? E nessas duas últimas parcelas, nós temos o quem? O y, tá? Então, a gente pode agrupar de que jeito? Se a gente colocar o x em evidência, ó, nessa primeira parcela, para evitar de ficar fazendo essas divisões, a gente pode simplesmente olhar para cá, certo? Ó, se eu tirar se daqui eu tirar o x, né? Quem foi que eu coloquei em evidência? Coloquei o x. Então, se daqui eu tirar o x, vai ficar o m, né? Ó, tá?
Se daqui eu tirar o x, vai sobrar quem? O 3n. Então, tá aqui o 3n, tá? Fecha parênteses. Quem que eu coloquei em evidência aqui nessas duas parcelas aqui? O y, né? Então, se eu tirar o y dessa primeira parcela, vai ficar quem? O m. O m. E se dessa outra parcela eu tirar o y, vai ficar quem? O 3n, né? Ó, tá aqui ele. E agora eu tenho quem em comum, né? Nessas duas parcelas? O m mais 3n, ó. M mais 3n é comum, certo? Então eu vou colocar o m mais 3n em evidência. E aí, ó, em evidência, o m mais 3n. E aí eu vou colocar quem? Se dessa primeira parcela eu tirar o m mais 3n, sobra o x. Tá aqui o x. Se eu tirar daqui, da segunda parcela, o m mais 3n, vai sobrar quem? O y, né? Então, tá feita aqui a fatoração. Mais um exemplo, bem simples também. Eu tenho aqui o ax mais 3b somado com bx mais 3a. E aí você vê, ó, que agora não dá para fatorar os dois primeiros, certo? Mas não dá para fatorar os dois primeiros, mas eu posso fatorar, por exemplo, ó, eu posso agrupar, certo? Porque a questão é agrupar, certo? Então eu posso agrupar esse termo aqui, o primeiro, com o terceiro, ó, bx. Então eu tenho o ax mais bx. E tenho esse termo aqui, ó, o 3b com o 3a, tá? Então aqui eu vou colocar aqui em evidência o x, né? Então a gente vai colocar o x em evidência. Daqui eu vou tirar o x, ó, fica o A. Se daqui eu tiro o x, fica o B. O que eu vou colocar em evidência aqui? O 3, né? Ó. Então, se eu coloco o 3 em evidência, se tiro o 3 daqui, sobra o B. Se tiro o 3 daqui, sobra o A. O que está em evidência agora nesses dois aqui? O A mais B, né? Ó. A mais B, e aqui é B mais A, mas é a mesma coisa, certo? Então, vou colocar aqui em evidência o A mais B. A gente coloca o A mais B em evidência. E aí, daqui, dessa primeira parcela, eu tiro o A mais B, sobra o X. Daqui eu tiro o A mais B, sobra o 3. Ok?